Termo de colaboração, anexo número 10, Carlos Armando Guedes Pascoal. Sr. Carlos Armando, esse anexo ele refere-se a doações feitas à campanha ao governo do estado de São Paulo em 2010 ao candidato Geraldo Alckmin pela Odebrecht. O senhor pode nos relatar como isso aconteceu? A pedido ou melhor dizendo, fui convidado por um conselheiro da Odebrecht, o conselheiro Aloysio Araújo, que era muito próximo do então candidato a governador, e fui convidado por ele para fazer uma reunião com o doutor Geraldo Alckmin. E fomos ao escritório do Dr. Alckmin, ali na rua 9 de Julho, próximo da São Gabriel. E quando chegamos Era lá... escritório de campanha ou... Não, era um escritório ou dele. alguém que emprestou? Não, era o escritório dele, era o escritório particular dele, porque não tinha assim nada de alusivo à campanha. Era uma casa, um prédio? Não, era um prédio. Era um prédio e eram umas 3 salas, 4 salas, assim, mas com cara de escritório mesmo. Mais escritório do que de diretório. E você, Sr. Carlos, lembra da época do ano que foi isso, mais ou menos? Não, foi começo do segundo trimestre. Abril, maio, por aí. Lá chegando, o doutor Aloysio Araújo, que era um gentleman, me pediu para aguardar um pouquinho numa antessala, que ele tinha um assunto dele para tratar com o candidato. Tinha uma secretária, office Tinha, boy? Tinha uma estrutura de escritório? Tinha uma estrutura de escritório, elegante. E fiquei ali na antessala, passou, sei lá, uns 20 minutos, fui convidado a entrar, e quando eu entrei, o doutor Alckmin gosta de contar piada e histórias. Eu percebia que os dois eram muito próximos mesmo. Essa reunião foi em que período do dia? Foi à noite? Não, foi de manhã. Foi de manhã. Cedinho? O período da manhã não foi muito cedo, não, mas foi no período da manhã, tipo 9h30, 10 da manhã. E, bom, fui convidado para entrar e quando entramos eu percebi que o assunto, né, que o Aloysio Araújo me relatou no escritório até lá dentro do carro, que nós precisamos apoiar o candidato, porque era um candidato muito interessante, com muitos valores, etc, etc, etc. Mas quando o senhor recebeu o convite para ir acompanhar o Aloysio Araújo, né, nesse encontro, o senhor já imaginou do que se tratava? Sim, imaginei. Ou ele já falou que precisava ir para isso? Não. Primeiro ele me falou pelo telefone interno, você precisa ir comigo lá. Tá bom. E eu gostava muito do doutor Aloysio. Ele é falecido já, né? Ele faleceu em 2014. Faleceu em 2014. E daí no carro ele falou o que era. Estavam só vocês dois? Só nós dois e o motorista dele. Mas lá na reunião, quando eu entrei, eu percebi que eles já tinham conversado. Estava definido. Estava definido. E daí, quando eles ficaram de pé, assim como quem diz, acabou o tempo, o doutor Alckmin pediu para a secretária um cartão que tinha um nome, os contatos, me entregou aquilo lá. Sem falar nada. Como é que foi isso? Não, ele disse só, esse aqui é meu cunhado, aqui
que a gente combinou aqui com o doutor Araújo. Então ele tratou teve desse que- assunto com o Aloysio Araújo, não Isso. com o senhor. Não. Com o senhor foi só ali um papo furado, é isso? E Isso. o cartão para operacionalizar com Isso. esse, quem Com era? o cunhado dele, o irmão da Ademar Ribeiro. Lu. Você já sabia disso? Não. Que o Ademar seria o representante Não. do Alckmin para Não, isso? eu não sabia. Ficou sabendo ali? Passei a ficar sabendo. E daí fiz lá, ratifiquei o valor com o meu líder, porque era um cargo importante, era o maior valor que eu tinha, ia ter a responsabilidade de coordenar. E aprovado então pelo Benedito Júnior, fiz a programação com o Luiz Eduardo Soares, definimos que o codinome dele seria Belém, o Alckmin seria Belém, e passei a contactar o Ademar Ribeiro, que definia locais de entrega dos recursos. As entregas foram preponderantemente feitas no próprio escritório dele, O escritório do Ademar Ribeiro. do Ademar Ribeiro, Que ficava... fica na Faria Lima. Faria Lima, ali próximo da Gabriel Monteiro da Silva. também Era um foi- edifício? Um edifício. Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1739. E ele tinha alguma atividade profissional, esse Ademar Ribeiro? Ele trabalhava? Sim, trabalhava. Eu não me recordo agora se naquela época ele ainda tinha o Banco das Nações, se não me engano, ou se ele tinha vendido. Hoje eu sei que ele já não tem o Ele era banqueiro. Ele era banqueiro. Ele era banqueiro. Então, basicamente, nessa reunião, o senhor entrou e saiu sem saber exatamente o que tinha sido combinado. Depois, o Aloysio me... Não, mas durante a reunião, Ah, não, não durante tinha a a menor reunião- ideia do que eles Não, tinham combinado. durante a reunião, como a senhora disse há pouco, só se comigo na sala, papo furado. Sim, mas estava pressuposto na medida que o próprio Aloysio falou para o senhor no carro e Que ele ia deixou o tratar escritório disso. sem tratar de assunto, porque É. estava tudo... Sim. Não, quer dizer, tava só sabia, acertado. mas não Então. sabia. Ele tinha falado em valores no carro, Não chegou a detalhar valores. mas na saída ele falou os valores. Na saída ele recomendou, porque no fundo, embora ele fosse conselheiro da empresa, a definição final era do Benedito Júnior, mas ele fez E ele a recomendação. recomendou os 2 milhões? Recomendou, que era o dobro do que estava sendo planejado pelo mercadante. E pressuposto também estava o Caixa 2, né? Para todos. Sim, preponderantemente, porque me parece que naquele ano foi feita alguma doação oficial para o Dr. Alckmin também, igual que se fez para o mercadante. Mas esses 2 milhões eram fora dessa contribuição oficial, ou Fora entrava na a conta? lei, não, a lei. A Então, lei na verdade, oficial. teriam sido 2 milhões mais a doação oficial. A doação oficial acho que foi de 400 mil, então foi 2 milhões e Por 400. uma das empresas do grupo, né? Ou pela oficial. própria, eu vi só, quando eu fui consultar para os dados de colaboração, eu vi anotado a doação oficial. Agora, o dinheiro foi entregue pessoalmente ao Ademar Ribeiro, pelo pessoal do Gilberto também? Sim, ele que E recebia. o Ademar não tinha outro representante? Não, Ele não. recebia em Não. mãos? O que era no escritório dele, ele recebia. Em envelope, né? Sim, mas é ele que... O senhor chegou a entregar alguma parcela Não, para ele? não. Mas o senhor conversou com ele, Sim, pessoalmente, pessoalmente com o para Ademar tratar Ribeiro, dos detalhes, pra tratar de como a detalhes. coisa ia ser feita. Eu estive com ele pelo menos 5 vezes, 6 Sempre no vezes. escritório dele? Sempre no escritório dele. E para esses 2 milhões em vários momentos, Sim, foram várias parcelas. tipo 5, 6... Mais. Mais. Porque teve parcela de 100 mil, 200 mil. Foi até setembro, outubro. E no caso
Geraldo Alckmin, havia pagamentos para a campanha eleitoral de outra forma, não? Tipo, gráficas, essas questões? Não. Foi isso? Esses Que eu 2 saiba, milhões não. e a doação oficial que você acabou de Exatamente. falar. Então, mas a partir do momento em que o senhor disse que foi talvez umas 5 vezes no escritório do Ademar Ribeiro, obviamente na primeira visita foi quando os senhores trataram dos detalhes, né? E nas visitas seguintes, os senhores tratavam do quê? Então, o Ademar, ele não gostava de telefone. Então, como eu comentei antes, com alguns candidatos, dava para combinar a senha, o protocolo de como é que a senha entrega, por telefone, mail call e tal. O Ademar Ribeiro não. É uma pessoa bem, como vou dizer, desconfiada, cuidadosa. Pessoa cuidadosa, então tinha que ir lá para conversar. Pessoalmente, chegava, às vezes eu não terminava o café, eu já estava saindo. Eu ia lá só para combinar a senha, o dia e tal. Não me incomodava muito, porque era muito próximo do meu escritório. O escritório era no Eldorado e o escritório dele na Faria Lima. E uma particularidade que eu, nessa época, eu residia numa rua chamada Elisa Pereira de Barros, que termina em frente ao escritório dele. Quer dizer, da minha casa até o escritório dele, a pé, era 5 minutos. Se não tivesse o sol forte, dava para ir a pé. Então não me incomodava tanto o fato de ele não querer tratar as coisas por telefone. Mas ia lá... Então, como ele fazia? Ele ligava para o senhor e falava, passa aqui? Ou mandava alguém ligar? Não, em geral... Como que era o código? Porque o senhor soubesse que o senhor tinha que ir lá. Não, eu procurava, ou ele pedia para a secretária dele me ligar e chamar para ir lá. Daí eu combinava a agenda direitinho para ir lá. Mas ou eu ligava para a secretária dele, combinava um horário para reunião. O senhor lembra o nome da secretária? Não lembro. Mas o senhor ligava no escritório ou no celular da secretária? Não, eu ligava no fixo da secretária. Eu até pus aqui no dados de corroboração o telefone. Essas senhas não funcionavam mesmo, Carlos? As senhas era o seguinte, era a palavra, código, que a pessoa que fosse... Não tem nada a ver com Belém, né? Não. Belém era uma tratativa interna para as programações. Para saber quem era que ia receber, né? Isso. Como funcionava? O recebedor do dinheiro, fosse quem fosse, se ele não falasse a palavra-chave, ele não recebia o envelope da pessoa que ia levar. E a pessoa que ia levar só sabia 2 coisas. A senha, qual era, e o nome de quem ia receber. Como é que era essa senha? Quem que elaborava essa senha? Era acho que a equipe do Gilberto, no caso aí o Luiz. O Luiz Eduardo, tinha senha tipo capim. Então a pessoa chegava lá, à tarde e tal, eu estou aqui, capim. Pronto, entregava o envelope. Que nem Então era uma senha para cada entrega. Para cada entrega. Todas, na verdade, só para entender um pouco melhor, todas as entregas que nós estamos falando aqui dessas doações tiveram essa senha. Era o protocolo esse era o protocolo da entrega do dinheiro. Esse era o protocolo. E a senha era bolada para o pessoal do Gilberto. O Luiz Eduardo. O Luiz Eduardo. No meu caso, né? Que é com quem eu tratava. Nem você sabia da senha? A senha eu ficava sabendo um dia antes da entrega. Ah, você sabia? Não, porque eu tinha que passar. Passar para o representante. Para o representante, para o cara. Eu tinha que passar para ele. E alguns mudavam as pessoas que recebiam. Então tinha que me dar o nome de quem ia receber e o local. Então, como é que o portador
embora ele tivesse como identificação essa senha, então, por exemplo, como eu sabia que eu tinha que chegar naquela pessoa, para aquela pessoa me dizer capim? Eu informava o Luiz Eduardo, o assunto do Belém vai ser no período da tarde, a gente definiu um período que a pessoa escolhia, o período da tarde, o período da manhã, em tal lugar, e é o José Alencar que vai estar lá esperando. Ah, tá bom, a senha é tal. Daí eu descruzava. Então, mas fisicamente as pessoas não se conheciam, talvez? Não. Nem eu conhecia. Quem fazia entrega, nem eu conhecia. Então, mas isso que eu queria entender, como que o portador chega no hotel, sim, com o pacotinho e na cabeça a senha. Na cabeça certo? A senha e o nome da pessoa e que vai receber. Tem 10 pessoas na recepção do hotel. Como ele sabia quem era? Não, mas não era na recepção. A pessoa era um quarto. Alugava um quarto. Ah, então ele se identificava e subia, fazia... Se identificava. Entendi. E eu vim aqui, tem um encontro, tem uma reunião com o Dr. Pedro. Quarto número tal. Ele subia. E ele ia conhecer a pessoa ali, na verdade. Ali. Mas o Luiz Eduardo Soares, ele não fazia isso pessoalmente, né? Não. Ele operacionava tudo. Que eu saiba. E ele tinha o pessoal dele. Esse pessoal trabalhava para a empresa? Não. Eu não sei bem quem eram essas pessoas, né? Mas eram pessoas de confiança da empresa, de escritórios próprios para lidar com os valores. Nos registros do Luiz Eduardo, do Gilberto, tem alguma relação dos locais? Por exemplo, no dia 16 de dezembro, a entrega do Belém seria no Hotel X. Para que a gente pudesse depois puxar o registro no hotel. Então, eu não sei como é que foram os relatos do Luiz Soares, que ele é colaborador, o próprio Humberto é colaborador. Agora, o que eu vi no Drauzos, quando eu fui procurar, que em muitas das entregas tem uma coluna da direita, observações, e lá aparece o local que foi entregue e o dia que foi entregue. Lá tem, nessa coluna. Tipo uma planilhona que eles alimentavam. Carlos, voltando aqui para o governador, você já conhecia, foi o único contato com ele, ou você mantinha uma relação eventual? Então, o Dr. Geraldo Alckmin, eu o via em solenidades, estive no gabinete dele algumas vezes, porque já no final da minha gestão, mas isso já você me perguntou antes, né? Antes eu não tinha tido maiores contatos com ele, não. Mas depois com ele, como governador, eu tive vários contatos com ele. O seu conhecimento com ele datou de 2010, mais ou menos, que quando teve essa situação, e aí ela se desenvolveu na medida do seu trabalho e do fato de ele ser governador, é isso? Isso. Nessa reunião no escritório dele, foi a primeira vez que o senhor se avistou pessoalmente com ele? Que não tivesse sido em mera solenidade, que fica um... Eu acho que não, foi uma apresentação formal que o doutor Aloysio fez. Isso aqui é o Novo DS, São Paulo, tal, Paraná. Foi aí que eu conheci. Uma pessoa bem acessível, muito simpática, simples, e não foi difícil, né? Os doutores têm algum esclarecimento a acrescentar? Encerramos a gravação desse termo de colaboração às 19h50.